Belezinha, galera? Vamos dar continuidade na nossa disciplina Atividade Física na empresa e agora nós vamos falar sobre análise ergonômica, né? Essa é a nossa unidade 2, seção 2. Bom, nós já vimos na unidade 2, seção 1, o que é ergonomia, né? E basicamente a gente pode dizer, então, um resumo da unidade passada é que com a ergonomia busca-se aí, então, um aumento de produtividade do funcionário, né? Mas que esse aumento de produtividade ele ocorra com maior conforto e com a menor chance de riscos aí à saúde do trabalhador pertinentes aí à sua rotina de trabalho, tá certo? Então, basicamente é isso, é produzir mais, mas produzir mais com conforto e com menor risco aí aos fatores envolvidos à saúde do indivíduo. E aí são quatro os componentes da ergonomia, dentre eles a ergonomia de hardware, a ergonomia ambiental, a ergonomia de software e a macroergonomia. Aí vamos passar agora um pouco mais pausado por cada um desses componentes da ergonomia. Compõe a ergonomia. Então, a ergonomia de hardware, ela é aplicada no que se refere a controles, né? A ideia da ergonomia de hardware, então, é criar controles. Controles para visar o quê? Né? Com o objetivo do quê? De aumentar a performance do sistema e diminuir as chances de erros dos seres humanos, né? E quando fala assim, aumentar a performance do sistema, a gente está pensando tanto na questão de computadores, né? Com um sistema mais adequado, que é de maior velocidade, etc e tal, mas para todo tipo de equipamento, para todo tipo de maquinário e até mesmo na logística, né, ali do indivíduo, na sua locomoção, enfim, tudo que envolve aumentar a performance do sistema, né, de trabalho, isso envolve, como eu já disse, tanto máquinas quanto o próprio posto de trabalho e, sobretudo, melhorar o sistema e permitir com que a pessoa faça o trabalho de uma maneira mais adequada, evitando erros humanos, né? Você vê que um próprio checklist, muitas das vezes, é um tipo de controle, não é? Que aumenta a performance do indivíduo e diminui a chance de erro, né? Dele esquecer alguma coisa. Então, dependendo da função, tem lá um checklist. Conforme a pessoa vai fazendo a tarefa dela, ela vai ticando ali o checklist. Então, é uma das formas, ainda que muito simples, mas uma forma aí de ergonomia de hardware, ok? Que são aplicados, então, em projetos de controle. Aí tem a ergonomia ambiental, o próprio nome já diz, né? Tem relação com o ambiente, né? E, sobretudo, com variações ambientais que vão interferir aí, né? No conforto do indivíduo, na segurança do indivíduo. Então, está falando aí sobre estudos em relação a barulhos, a iluminações e até mesmo vibrações, ou seja, poluição tanto visual quanto sonora que venham prejudicar aí a produtividade do indivíduo. Então essa seria o componente da ergonomia chamado de ergonomia ambiental. Aí vem a ergonomia de software, né? A ergonomia de software também é chamada de ergonomia cognitiva, ou seja, é a parte ali da ergonomia que vai estudar, que vai identificar, né? Tentar identificar como as pessoas processam as informações. E aí você veja que em algum momento em que nós falamos lá da ergonomia, nós falamos que a ergonomia ela então transcende a ideia de olhar apenas para o aspecto físico do indivíduo, né? Mas que a ergonomia também busca esse equilíbrio da parte física, da parte social, intelectual, emocional, psicológica, né? Falamos inclusive que a ergonomia ela é um trabalho multi-interdisciplinar que vai envolver sim o pessoal da engenharia, da anatomia, da biomecânica, mas também envolve a questão da sociologia, da psicologia. Então, a ergonomia de software ela está dentro desse equilíbrio aí que pensa inclusive nas questões cognitivas, ou seja, como as pessoas processam as informações e obviamente tudo isso para deixar o trabalho aí, o ambiente de trabalho mais confortável, mais seguro para o trabalhador. Aí vem a macroeconomia, né? É o quarto componente aí da ergonomia,
Enquanto as três primeiras lá, a de hardware, ambiental e de software, elas, o foco delas era mais no indivíduo ou no grupo, né? Nas pessoas especificamente. A macroergonomia não. A macroergonomia ela foca na estrutura do sistema como um todo, não apenas no indivíduo, mas na estrutura completa. E aí as etapas para a implementação da macroergonomia passa-se primeiro por uma análise inicial das necessidades da organização, né? É o momento que o indivíduo, lá o profissional voltado à ergonomia, vai visitar a empresa, vai fazer análise, vai observar a organização da empresa, vai fazer algumas anotações, inclusive com alguns checklists que eu já vou passar para vocês, alguns tipos aí de estruturas, de ferramentas de análise, né? Então, primeiro faz uma análise inicial para ver qual é a real necessidade da organização. Depois dessa primeira análise, faz uma sugestão, né, de uma estrutura um pouco mais apropriada. Aí depois dessa sugestão, a ideia é implementar aquelas sugestões anteriores, né? Então sair do planejamento e ir para o plano mesmo e executar ou implementar aquelas sugestões e depois, após a implementação, uma contínua avaliação para verificar se realmente está sendo eficiente aquela abordagem, né? E é na macroergonomia que surge então o termo de ergonomia participativa, ou seja, para a implementação da macroergonomia, leva-se em consideração muito a opinião do trabalhador, a participação dele em todo esse projeto. Ele ajuda na análise, né, identificando o que tá legal, o que não tá, até porque, pensa bem, né? Ninguém melhor do que o próprio trabalhador ali no posto de trabalho dele para indicar, para sugerir algumas coisas que tornariam o trabalho dele mais produtivo, mais confortável, mais eficiente. Então, na macroergonomia, existe aí então essa ergonomia chamada ergonomia participativa, ou seja, o funcionário, o colaborador tem participação ativa no processo de implementação de uma estrutura organizacional mais apropriada, né? E aí essa análise ergonômica, né? A sigla é AET, né? Significa Análise Ergonômica do Trabalho, que também pode ser chamada de parecer ergonômico, né? É essa análise, essa primeira análise que se faz aí para identificar aquilo que não está tão adequado nesses processos do trabalho aí, né? Então, esse parecer ergonômico, ele trata-se de um documento, né? Que basicamente ele vai identificar quais são os riscos ergonômicos presentes na empresa, no que se refere nas máquinas, né, equipamentos de uma maneira geral, no posto de trabalho e na execução mesmo da atividade propriamente dita. Existem diversas ferramentas utilizadas para esta análise ergonômica, né? Mas grande parte, se não todas elas, né, são por meio de questionários ou checklists. Dentre estes checklists, né, esses questionários, um dos mais cogitados aí nesta área, né, entre eles estão o tal do RULA, que é o Rapid Upper Limb Assessment, né? Este é um questionário que vai avaliar, né, um checklist que vai avaliar a postura do trabalhador, né? Sobretudo de membros superiores. Então verifica lá a postura do pescoço, do tronco e dos membros superiores. E aí o sujeito preenche esse questionáriozinho aí, tal do RULA, olhando para esses aspectos de postura, pescoço, tronco e membros superiores. Aí tem o EWA, né, que seria o Ergonomic Workplace Analysis. Então, o nome já diz, né, Workplace, né, ou seja, este questionário ele analisa o posto de trabalho, né, obviamente que entra essa questão da biomecânica, olha-se também a postura do indivíduo, mas é um tipo de questionário, um tipo de checklist que se atenta um pouco mais a analisar o posto de trabalho, tá? E o último deles, né, desses exemplos que eu trouxe aí, que tem no nosso livro-texto também, é o Job Strain Index. Strain é de deformação, né? Na verdade, o strain tem a ver com sobrecarga, né? Uma deformação por sobrecarga. Então, esse Job Strain Index
nada mais é do que um questionário lá, um checklist que verifica, também é voltado aos membros superiores, tá? Mas é um tipo de questionário que verifica aí a sobrecarga funcional. Ou seja, quando a gente fala em sobrecarga, é análise mesmo da carga de trabalho, né? Ou seja, se essa carga de trabalho é intensa ou não, quanto tempo o indivíduo fica exposto àquela carga de trabalho, a quantidade de repetições por um período de tempo, ou seja, como se fosse um controle de carga mesmo, como num exercício físico, entende? Então é uma sobrecarga, uma análise de sobrecarga funcional dos membros superiores. Estas são as principais ferramentas aí utilizadas em uma análise ergonômica. Tá certo, galera? Então, basicamente, fizemos aí já uma introdução da ergonomia e nesse primeiro momento agora nós indicamos aí como é feito uma análise ergonômica. Nós ficamos por aqui nessa aula e na unidade 2, na próxima sessão, que é a sessão 3, nós vamos falar aí um pouquinho sobre diagnóstico ergonômico. Grande abraço, acessa lá o pós-aula e faz a produção escrita, ok? Fiquem com Deus, cuidem-se, sejam felizes.